Bom dia pessoal, Wanderlust 2. Olha aqui, maravilha. Aqui. Ali são as ilhas Yazawa, lá ao fundo. Nanuya, Navandra, um monte de ilhas. Maná e aqui Malolo. Muscat, é para lá que eu estou a ir. Aqui, primeira viagem a solo mesmo. Aqui no veleiro. Saí de Denarau, uma Muscat, lá ficar umas semaninhas a ver as coisas. Estou um bocado preocupado aqui com o autopilot, porque veja, se primeiro estou a testar o motor, não é? O motor também é novo, instalei aqui em dezembro, e o gajo com o autopilot parece que está bêbado, porque também vai para lá, depois vai para lá, depois vai para lá. Então estou aqui a tentar ver o que é que se está a passar. Pá, não quero fazer isso, mas o worst case scenario tem que all out e, não é, pô-lo em seco e rever tudo o que está a acontecer. Os gajos que fazem isso aqui, eletrónica, eu também faço, né? Mas pronto, estes gajos são especialistas, fazem isto todos os dias há alguns aninhos, pelo menos. São gajos que roubam, eles roubam descaradamente. Uma empresa que eu contratei os gajos para me darem uma ajuda para instalar o guincho. Os gajos, o guincho foi 1000 euros. Os gajos queriam cobrar mais de 2000 euros a instalação. Pá. E fizeram as coisas mal feitas, cobraram coisas indevidas, enfim. E a mesma coisa para o wind vane, para o medidor de vento lá no topo do mastro. Então é preciso ter algum cuidado, há mais empresas, não são todas assim. Eu mesmo sou engenheiro, não é? Elétrico, eletrotécnico, tenho a obrigação, por isso vou também estar a inspecionar a coisa. Mas é isso, olha aqui, maravilha, Fiji, ali Fiti leva, olha ali as nuvens, só nuvens em terra, aqui o mar está uma maravilha. Isto tem que ver com a física, com os coeficientes de aquecimento térmico. O mar não aquece tão depressa como a terra, e a mesma coisa é válida para o arrefecimento, portanto a capacidade térmica é diferente, e isso basicamente atrai as nuvens. Veja-se ali, onde a terra há nuvem, ó. Ali tá, acabou, maravilha, aqui é que está bom. Pessoal, já falamos, estamos juntos aqui no Pacífico Sul. Viva pessoal, aqui num vídeo técnico sobre o veleiro Wanderlust. Hoje quero mostrar uma alteração que eu estou aqui a fazer importante no motor, que é a troca do alternador. Eu percebi que o alternador não estava a carregar as baterias e vim imediatamente aqui para uma marina. Estava ancorado basicamente antes disto acontecer, e assim que aconteceu eu vim para uma marina e entretanto testei o alternador, retirei, testei e de facto concluí num laboratório de teste que basicamente queimou. Portanto, os enrolamentos estão queimados, está aqui, tive um ter que colocá-lo, vocês viram. Boas pessoal, aqui João, veleiro Wanderlust, aqui na atividade. Hoje foi um dia de muito progresso aqui na instalação elétrica do veleiro Wanderlust. Não sei se vão acompanhar, mas provavelmente aqui no mesmo vídeo ficou explicado que houve uma falha do alternador. Entretanto coloquei o novo alternador, o que eu tinha de sobra, mas entretanto tenho estado aqui a rever mais detalhes da instalação elétrica e fiz aqui hoje uma alteração muito importante, que foi instalar este dispositivo, que é o regulador de corrente dos painéis solares. Ele consegue dar um máximo de 30 amperes de saída. Claro que vai depender dos painéis que tu traz, não é? Que eu tenho aqui. Os painéis, estava a verificar, estão numa ordem dos 350 watts, devia dar uns 25 amperes, assim no máximo, ele nunca vai dar, por isso pus este aqui 30. E o que é que aconteceu? Ele de repente, só com esta mudança, em comparação com o anterior que eu tinha, que era um produto dos Estados Unidos de muito menor amperagem de saída, ele estava a dar anteriormente 5 amperes com os mesmos painéis. Também fiz aqui uma alteraçãozinha, já vou explicar, mas
com o mesmo painel, estava a dar 5 amperes e hoje, no mesmo dia, começou de repente a dar 15 e já chegou aqui no float, portanto ele vai aqui por bulk absorption float. Quando ele chega no float é porque já carregou as baterias completamente, portanto já não há mais nada a carregar, portanto estamos muito bem. O que é que eu alterei também aqui mais? Foi aqui um pequeno detalhe que foi, alterei aqui o interruptor, solar panels, portanto aqui hora está ligado, está on, né? Eu se quiser desligar os painéis do sistema de carga das baterias, desliga ali. Portanto dei aqui uma instalaçãozinha, fixei aqui isto e também alterei, muito importante, este switch, este interruptor, não é? Dá para ver que estava corroído. Eu acredito que foi o próprio cabo que está corroído, porque ele é um cabo que está muito exposto ali na saída dos painéis, há sempre água que pode entrar nos contactos, enfim. Também um dia para comprar equipamento elétrico assim bem importante, como por exemplo novo cabo, portanto descobri uns cabos que estavam já bastante corroídos, portanto comprei aqui cabo novo, cabo de fase, cabo de neutro e aqui um cabo misto com 6 mm lá dentro, que dá para uns 20 amperes, 25, portanto vai ser para os painéis solares. Comprei 10 metros, portanto um dia bastante importante. Além disso, ainda mais importante, o alternador está por fim a carregar. Normalmente nestas coisas é o que a gente menos suspeita, que era aqui um pequeno fusível que estava corroído. Portanto eu tinha verificado ele antes e a verdade é que estava com as pontas muito corroídas, ou seja, era um fusível que estava muito corroído. Entretanto, aqui o rolador está a funcionar também, boas notícias, temos o rolador a funcionar. Next Step Regulator da Ample, temos ali um alternador da Ample. Vou provavelmente conseguir arranjar o rolador que se queimou, para ter pelo menos aqui um de sobra das mesmas dimensões, portanto para qualquer troca necessária. E é isso, excelente progresso. Ainda estou aqui a acabar de fazer umas alterações nos interruptores. Portanto, como podem ver, os interruptores ainda não estão fixados na parede. Vou instalar os interruptores e também o ACR, portanto o Automatic Charging Relay, para fazer a gestão da carga para as baterias todas. Ele mesmo vai fazer essa gestão e separar o starter, não é? A bateria de arranque da bateria do sistema aqui de casa. E muito fixe, tenho já aqui dois dispositivos, não é? Temos aqui o MPPT e o Battery Charger, os dois estão a carregar. Portanto, o MPPT vai sempre tirar do solar, portanto ele está a dar agora apenas 0. amperes, muito pouco, está a dar muito pouco. Está aqui no float. E também tenho o Battery Charger, portanto o Battery Charger que está aqui, o sistema da Victron, que eu acho que honestamente são os melhores sistemas que eu tenho visto, e que está a dar ali uma carga, uma corrente residual. Estamos aqui, grandes progressos, ok? Os próximos dias vou deixar tudo arrumadinho e depois já sair aqui da marina rumo ao vento, ok? Explorar um bocadinho mais de Fiji e depois sair até Vanuatu, ok? Já agora quem quiser juntar-se, vejam esta viagem brutal que vai acontecer, ok? De Fiji até à Indonésia, ok? Estamos juntos, pessoal, inscrevam-se, o link é este, bit.ly/South Pacific-Winderlust, ok? Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Qualquer coisa, enviem aí uma pergunta, um comentário, uma questão, um e-mail, ok? Estamos juntos, pessoal, grande abraço. Bom dia, pessoal, aqui a meio de uma operação para continuar com a instalação nova elétrica. Portanto, temos aqui este conjunto de interruptores. Vou instalar aqui uns barramentos, nomeadamente para fazer as conexões todas, por exemplo, neste tipo de barramento, fica tudo aqui conectado. E para além disso instalar um equipamento super importante, que é o ACR. Isto basicamente faz uma gestão automática do carregamento das baterias e é super útil para um veleiro, para a gente não ter que estar a carregar
as baterias de serviço, a bateria do motor, baterias de serviço, então ele faz isto automaticamente, isto para evitar problemas com o alternador. De repente podes desligar todos os switches e o alternador vai estourar, porque não vai aguentar com tanta corrente, então estamos aí nisso. Vamos lá ver como é que isto fica. Sou o João e quero dar-te as boas-vindas ao meu veleiro Winderlust. Naveguei meio mundo no meu anterior iate, até que naufraguei na Austrália. This yacht ran aground early Sunday morning, landing on unforgiving terrain. Não pude desistir e encontrei um novo veleiro porque senão ficaria à margem de mim. Nasci em Lisboa voltado para o mar, mas a falta de tempo para mim e para a natureza fizeram-me partir. Então levantei a âncora e fui à Espanha, à África, às Caraíbas, Pacífico Sul. Até aqui já naveguei meio mundo pela natureza e sempre à vela por uma questão de consciência e sustentabilidade. Enquanto isso, nas horas de navegação em solitário, mergulho nas características do ser humano e da vida na Terra, que quero partilhar aqui contigo. Vem navegar comigo pelos próximos oceanos e conhecer as reflexões desta filosofia do mar. Boas pessoal, já aqui na parte final dos trabalhos para o dia de hoje. Vamos lá ver o que é que aconteceu. Aqui uma jornada intensa. Tento abrir aqui o painel para dar a ligação dos painéis solares, portanto vem daqui. Eu preferi antes ligar aqui este barramento aqui em baixo, que vai mais diretamente às baterias. Já alterei aqui a ligação, portanto vem aqui das baterias, ele dá on, e quando dá on ele já liga aqui o barramento, tem o combiner. Estive aqui a organizar os cabos também com estas fitinhas e basicamente é isso por hoje. Vou fazer aqui mais uma alteração, verifiquei que isto aqui de facto não está melhor. Isto aqui deve ligar antes aqui diretamente à bateria, vou fazer isso, última alteração do dia e depois comer qualquer coisa para o almoço. Ok? Até já pessoal, um abraço. Meus amigos, aqui de novo com os trabalhos elétricos do alternador. Estou aqui a reconectar as coisas, vou fazer agora aqui uma conexão dali para aqui, 5, 6, vai entrar ali, ó, perfeito, é mesmo este. Aqui mais um dia de progresso, hoje já fixei aqui o ACR e aqui um barramento para o barramento negativo, já conectei aqui alguns cabos, também estou aqui a refazer as conexões da bateria, porque basicamente quero tê-las de uma maneira que toda a carga que entra em paralelo sai também em paralelo, aqui segundo este esquema. Por isso hoje foram os trabalhos de hoje, amanhã vou continuar com a finalização dos cabos. Ora viva pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do fuso horário, não é? Aqui nas Fiji já é boa tarde e estou contente, finalmente está aqui a funcionar completamente tudo ligadinho. Houve aqui muitas mudanças, portanto quando eu comprei este barco havia apenas 3 interruptores, um para a bateria do motor, um para fazer a combinação entre os dois e aqui um para as baterias de serviço, ou para as baterias, como dizem, de casa, não é? As baterias para usar a bomba d'água, as luzes, o radar, coisas assim, não é? Portanto faz-se uma separação para termos sempre a certeza que vai haver uma bateria que está carregada, que é a bateria do motor, para ligar o motor, não é? Então faz-se essa separação. Na altura eu testava esse sistema porque não só era apenas 3 interruptores, que me parece muito primário, como para fazer a carga dos dois sistemas ao mesmo tempo com o alternador do motor, que vem aqui desta correia que vai transmitir aqui ao alternador, que eu entretanto troquei. Portanto isto foi tudo motivado também porque, lembrem-se, o alternador falhou, estava eu ancorado aqui numa baía incrível e falhou, então troquei o alternador. Mas também comecei a suspeitar aqui dos interruptores, que afinal estavam bem, mas mesmo assim eu quis trocar. E acho que fiz bem, porque vi que vários estavam mal ligados, inclusivamente, as conexões não estavam feitas como eu acho que devem estar. Então nada como a gente deixar as coisas como acha correto. E depois comecei logo a magicar comprar aqui este sistema, que é o
ACR, que quer dizer Automatic Charging Relay, portanto está descrito. SI, que é Start Isolation. O que é que ele faz? Ele basicamente organiza a carga dos dois bancos de baterias, não é? O banco do bateria de arranque do motor e também as baterias da casa, House Batteries, e ele sempre que há uma que já está carregada completamente, ele passa à seguinte, em vez de estar sempre a carregar as duas ao mesmo tempo, ele estabelece uma prioridade, que é aqui o caso. Portanto, ele aqui carrega a do motor e depois passa a carregar as de casa. Este interruptor passa a ser redundante, portanto eu deixo sempre ele desligado, ele faz aqui a gestão automática. E depois também quis organizar aqui outro aspecto muito importante que tem que ver com as baterias, e passo já aqui a mostrar, porque elas estavam muito, mas mesmo muito confusamente conectadas. Portanto estava super confuso, vinham aqui cabos, davam aqui voltas, havia aqui um loop, elas estavam conectadas não de uma forma muito organizada, a meu ver. Então eu dei-lhes aqui um esquema que já mostrei no outro dia, inclusivamente. Garante-se que não é só uma bateria que está a fazer todo o esforço. Por exemplo, se tivéssemos aqui ligado aqui a carga mais próxima a toda esta primeira bateria, era o que ia acontecer. Assim garante-se que há uma distribuição mais igualitária, mais equitativa da carga, que me parece muito bom para garantir que todas as baterias têm a mesma utilização e vão ter todas uma vida mais prolongada. Pronto, para além disso, revi aqui os cabos todos, coloquei aqui um sensor na bateria do motor, que vai dar, e essa é a novidade, aqui ao Smart Shunt, que é um dispositivo de uma marca que eu de facto estou a ficar bastante fã. Não tenho qualquer patrocínio, mas acho que eles de facto têm produtos mesmo muito bem desenhados, que é a Victron Energy, e temos aqui este Smart Shunt, que é de facto um sistema que monitora, ele controla toda a corrente que está a ser consumida e nós podemos aceder através do Bluetooth, portanto daí é o Smart. De facto é um sistema bastante porreiro. Além disso, também fiz uma coisa que antigamente eu achava que estava incorreta, eu corrigi, que foi fazer as ligações de uma grande parte dos sistemas estavam ligados diretamente nas baterias. Isso não é correto. Portanto, a gente deve ligar as baterias a um barramento e a carga liga ao barramento. Portanto, tenho agora aqui dois barramentos, um da carga positiva e um da carga negativa, e os vários sistemas ligam lá. Por exemplo, tenho aqui ligado a caixa de mudanças, não é? A gearbox do motor. Tenho aqui ligado o Smart Shunt, como é óbvio, porque toda a corrente que vai para lá passa pelo Smart Shunt. Também temos ali, por exemplo, uma ligação ao alternador, o negativo. Temos também o negativo do quadro elétrico, já vamos ver que também houve aqui umas alterações. E da mesma maneira fiz a conexão ao barramento positivo. Portanto, parece-me de facto que é um progresso aqui na organização. Também uma coisa que eu alterei é a utilização de um novo sistema portanto, o regulador de carga do sistema solar. Está mesmo, este aparelho novamente da Victron Energy está mesmo bom, e isto depois, como eu já mostrei, é tudo controlado pela aplicação no telefone, não é? E eu troquei isto pelo anterior, o anterior estava-me a dar 5 amperes, este aqui está-me a dar 15, 20 amperes, portanto de facto é uma grande mudança. Só mudar este equipamento, o anterior de facto estava mesmo muito mal. Também alterei aqui o disjuntor dos painéis solares, porque este estava bastante corroído. Eu ainda vou dar uma última revisão lá fora na conexão dos painéis com aqui o sistema, o cabo que vem para dentro do barco. Pode estar sujeito a corrosão, porque há ali umas vezes umas junções que quando chove muito pode entrar água, umas caixas de junção, enfim, vou rever isso também. Mas houve aqui uma grande alteração disto, e também o próprio painel solar ligava diretamente aqui ao quadro elétrico, que é uma má prática. A boa prática é ligar ao barramento e o barramento carrega para as baterias, e foi isso que eu fiz. Tenho aqui mais, por exemplo, aqui este sistema que é para monitorar a bateria de arranque, e também tenho aqui outro que é para monitorar as baterias de serviço, que é um display, que eu tenho aqui um display visual, não é?
da quantidade de voltagem que está a ter nas baterias. Estou contente, isto foi um trabalho mesmo muito importante. Estou só à espera de uma última peça e espero que isso fique já aqui coberto no vídeo. Essa última peça vai ligar aqui ao alternador. O alternador eu substituí, lembra-se? Tinha aqui um extra. Estou a pensar em arranjar o outro que eu tinha, mas vamos ver, estão a pedir aqui balúrdios, eu acho isto tudo um exagero. Mas este sistema vai ser mudado. Eu tinha aqui um anterior que era desta marca Next Step, da Ample. Isto já não é fabricado, o próprio sistema tem bastantes falhas. Estou agora a comprar um da marca Balmar, é o MC 614 ou 164, já não me lembro. Na verdade não é o 4, é o 8, porque o 4 já é descontinuado, mas basicamente vai substituir isto aqui. Isto é o regulador de carga do alternador, porque o alternador dá uma voltagem muito variável e às vezes é demasiada para as baterias, não é? Então há um regulador que faz compensar através de um cabo que é o Fields, que controla o enrolamento, e um dos enrolamentos, né, são dois, e em função disso ele controla o output de saída do alternador, e assim tem uma carga, carrega mais smooth, não é? De uma forma mais distribuída, mais regulada, daí o nome regulador, a carga das baterias, que é o que se quer, para ter uma carga mais constante, para não ter picos de corrente e de tensão. Isso pode estragar as baterias, portanto isto traz estabilidade ao sistema. E o sistema elétrico eu estou-me a dar bastante contente por ele, estou só mesmo à espera desta última peça, e é isso. Depois para fora, para Vanuatu, Ilhas de Salomão, Papua Nova Guiné. Há uma viagem que pode estar aberta a quem quiser juntar-se. Podes ser tu, apresenta a tua candidatura se quiseres. Não tem que vir muita gente, se for pessoal que estamos na mesma frequência de onda, no mesmo pensamento, na mesma ideia, as pessoas são mais do que bem-vindas. Então inscrevam-se, é a viagem Pacífico Sul e vai passar por estes lugares até setembro. Acaba na Indonésia, depois ainda pode continuar até Timor-Leste, Bali, enfim. Depois vamos continuar, mas para já até à Indonésia, Raja Ampat. Vai ser incrível, portanto fiquem atentos e inscrevam-se quem estiver aí mais motivado para vir nesta aventura. Estamos juntos, bons ventos, até ao próximo vídeo. Se gostaste deste vídeo, deixa o teu like e subscreve o canal ativando as notificações. Já sabes que vai haver muitos mais vídeos. A frequência agora é semanal, todas as semanas há um novo vídeo a sair sobre este estilo de vida incrível que é viver no mar. Então subscreve e, se quiseres obviamente ajudar ainda mais a tornar este canal viável, sempre com vídeos regulares e de qualidade, por favor, vai ao Patreon, patreon.com/winterlust, deixa lá o teu apoio, ou se preferires podes tornar-te um apoiante aqui mesmo no YouTube. Um grande abraço, estamos juntos, até à próxima navegação.